Boa tarde, amados e amadas, divinas e divinos, chaminhas queridas, encarnadas nessa dimensão, no planeta Terra. Para começar, para quem não me conhece, quem não é inscrito ainda no canal, eu sou Miliane, conhecida nessa vida como Miliane Tahira por muitos, e Miliane Vieira, que é o nome de batismo por tantos outros. Sou educadora, psicóloga, mentora, psicomotricista, né? Tenho vários eus, mas na verdade o que me define é muito mais a alma do que o ego. Todos os eus que eu tenho aqui hoje são eus missionários para a transformação humana e planetária. Então, como muitos me conhecem, né, já sabem que o meu propósito de alma, os meus propósitos, eles vão se afunilar, sim, se afunilar, mas eu já tenho eles desde muito cedo, né? Eles foram se despertando e eu fui assumindo essas missões que trazem benefício para o planeta. Me perdoem que aqui a gente está tendo alguns fogos de artifício, mas faz parte também, né? O universo que talvez esteja brindando as nossas vidas, as nossas existências, os nossos canais. Então, eu gravei alguns vídeos, tenho recebido também esse chamado de alma, porque eu estou numa jornada de alma, né? Uma jornada sagrada de alma. Tenho feito descobertas muito importantes, agradeço por isso, por reconhecer, né, esse chamado, por reconhecer esse processo de cura, que cada vez está sendo mais potente em mim, né? Acho que esse é o principal motivo pelo qual a gente está numa encarnação de chamas, para se curar, para afunilar mais os nossos propósitos, como eu falei, e para se integrar inteiro, porque só com o amor próprio é que a gente de fato pode amar sem apegos e sem colocar o outro numa prisão. Então, quando a gente está encarnado, o que acontece, né? Vocês já devem ter ouvido falar de Freud, que é o psicanalista que inaugurou o conceito de inconsciente na psicanálise e tudo mais, e vários outros depois dele absorveram esse conceito e trouxeram outras possibilidades e suas outras formas, né, de entender, de estudar, tanto pela ciência quanto também pelas vivências e pela espiritualidade. O que acontece, gente? A gente precisa, né, nessa dimensão, nesse aqui e agora, a gente precisa de uma instância que nos regule para conviver socialmente. É uma instância que vai, assim, a gente vai vivendo e o ego, ele faz o quê? Ele cria mecanismos para que a gente viva e conviva, se autopreservando e tendo atitudes adequadas para que consiga, né, dimensionar o eu e o outro. Então a função mais importante do ego é essa, importantíssima. Afinal de contas, aqui a gente não pode, a gente é corpo encarnado, a gente está na dimensão física, a gente está numa dimensão prática. Então a gente precisa que o ego, ele nos forneça respostas. E o ego vai sendo estruturado desde muito cedo, porque a gente tem o nosso instinto, a nossa pulsão, o nosso desejo, e a gente não pode viver só de desejos, porque quando a gente vive só de desejos, a gente nega a dimensão, a importância e divindade do outro. Então a gente precisa regular os nossos desejos e também se defender de situações que são ofensivas, que são trazidas pelo outro. Quando a gente está adulto, a gente já tem um ego muito, na maioria das vezes, estruturado em dimensões de coisas que a gente já viveu e que nós sabemos que nos faz mal ou bem, que são apropriadas ou não. Só que tem questões que são apenas máscaras sociais, que são dentro de um construto de moral e bons costumes, mas que não está calcado em cima de princípios. E tem situações, sim, que estão calcadas em cima de princípios, como o respeito, a lealdade, a solidariedade, o amor, a verdade, que são princípios universais, tantos outros. O que acontece numa encarnação de chamas? Dentro do propósito dessas almas encarnadas, elas
começam a desconstruir muito do que o ego diz que é o que deveria ser, né? Uma encarnação de chamas, na verdade, a busca é para o princípio. Então, o que acontece? A gente tem resíduos de outras vidas? Tem. Que colocam camadas em cima dessa nossa vida e que nos faz buscar situações que não são reais, mas que são necessárias se passar porque elas promovem uma cura em nós mesmos e nos outros com os quais a gente convive, né? Vai deixando a nossa alma cada vez mais limpa e nosso contato cada vez mais próximo do que é de fato real, que é o coração e o espírito. Então essas relações que a gente vai passando vão lapidando a gente, todas elas. Mas na relação de chamas, tudo que a gente construiu como padrões, que são os padrões reconhecidos como socialmente aceitos, eles meio que vão por terra. É uma relação energética, é uma relação magnética. E o que acontece? Por isso é como um imã, né? Em alguns momentos ela se torna extremamente... O universo guia e a gente está integral. Então, quando a gente está mais próximo do integral e o outro está mais próximo do integral, essas contrapartes se unem, atraídas umas pelas outras. E é a das coisas mais lindas, mais apoteóticas, mais fantásticas, que não tem como descrever, a não ser viver, né? E quando a gente tem muitas outras experiências de amor, a gente sabe que é totalmente diferente de todas elas, não tem como negar, o coração diz a resposta, o vínculo é minha chama gêmea. E quando essas sombras que são do ego, elas começam a se manifestar, um afeta, espelha o outro, porque a mesma alma tende a ter uma repulsão. Por quê? Porque justamente como é muito magnético, ou é muito forte, né? É muito inteira, é muito integral, ou o contrário. Então esses espelhamentos vão acontecendo como uma forma de provocar a cura das contrapartes. Olha só, isso aqui ainda está no seu ego, é preciso cuidar. Olha só, e um espelho do outro. E o espelho de um é exatamente o reflexo do outro na outra medida. Então, por exemplo, uma coisa que acontece em muitas relações, que é o apego, né? Que tem a relação direta com a ferida do abandono. E em alguns momentos, dependendo do nível de apego, né, pode estar relacionado com a rejeição, mas com a rejeição é mais comum, tá? É possível ter uma dependência emocional, né? Então, assim, o ser humano é muito complexo, eu tô falando a grosso modo, porque as principais feridas são de abandono, de uma contraparte, de rejeição na outra contraparte. Essas feridas podem ter vindo de experiências de outras vidas, como também da própria infância. E a gente precisa cuidar e curar, porque na verdade a gente não tem que ter expectativas e perceber a vida como se tudo da nossa vida tivesse depositado no outro. Imagina, gente, que responsabilidade o outro ser responsável pela nossa felicidade. A nossa felicidade não é responsabilidade de um outro. A nossa felicidade é responsabilidade das nossas buscas, dos nossos caminhos e da nossa conexão direta com a fonte, com o amor próprio. Então, o que a conexão de chamas gêmeas traz com as curas, muitas vezes doloridas? A percepção de que, primeiro, não existe separação. Quando a gente se une à fonte, a gente conecta a fonte, a gente percebe a fonte. O Divino Feminino faz isso com muita facilidade quando está em determinados momentos dos seus estágios de cura. A gente percebe que não há separação, é uma única alma, então a gente sente isso. A verdade é essa. Na Terra somos dois, e na Terra precisamos curar. Então aqui, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai atravessar esses egos, a gente vai atravessar esses processos, a gente vai, na verdade, agradecer quando tudo isso está sendo trazido pra gente, né? Porque tá dizendo assim, olha só, você, Miliane, você, Joana, você, Maria, você, Pedro, você, João, né? Cada um no seu processo. Você ainda
sente dor emocional. Há o afastamento de um outro. Isso ainda te machuca. Diz para o masculino muitas vezes também: por que você acha que você é proprietário dela, né? Não existe propriedade, ninguém é proprietário de ninguém. Na verdade, nós somos uma única alma. E mesmo numa outra relação que não seja de chama, quando a gente já tinha essa compreensão, na de chama ainda aparece aqueles pedacinhos que a gente pensou que tinha curado, né? Aqueles pedacinhos de apego, de ciúme, de posse, de medo. O medo, gente, o medo, ele atrapalha muito o processo evolutivo das chamas, porque o medo está relacionado com essas feridas. Então, no divino feminino, o que vai acontecendo? Por que o divino masculino se diz que o divino masculino que puxa, o divino feminino que puxa o divino masculino? Porque o divino feminino, na hora de desprender uma alma da outra, ele é o etéreo. Ele veio. Só que ele é tão mais veloz, ele é tão mais... essa contraparte, ela é tão menos densa, que ela fica muito ligada ao mundo espiritual, né? Mesmo a gente encarnado, ela faz contato muito forte e com emoção. E o divino masculino, ele vem mais denso, ele vem mais para a matrix, para puxar para a matéria. Então, por isso que o divino masculino, ele é tão mais preso ao racional e ao prático, ao físico, né? Só que tanto o divino masculino quanto o feminino, um puxa o outro, mas o divino feminino puxa para essa dimensão que é a casa ideal, que é a casa real, que é a casa inicial, que é a casa morada. Então, que mostra aos dois o que é que realmente nós somos. Então, que não há medo. Há confiança absoluta no universo. O universo sabe todas as coisas. Se é para ficar separado, precisa ficar separado. Tá tudo bem. Separado nessa dimensão. Por quê? Porque ambos precisam olhar para si e reconhecerem que o amor é incondicional, né? Tudo que a gente passa, tanto uma dimensão quanto a outra, é necessário passar. Por quê? Porque é para nossa alma lapidar. Então, existem relações kármicas que devem ser retornadas, cada um da sua forma, né? No caso do divino masculino, muitas vezes, como ele é matéria, através de uma relação kármica, uma relação não resolvida, ele vai acessar as suas sombras e vai continuar o trabalho que começou com o divino feminino. Ele vai começar a reconhecer coisas que ele precisa se defrontar para dar de cara com elas e para entender o que é real e para acessar o coração e a emoção, que é muito difícil para eles. E para a gente, muitas vezes, é por outras vias. Pode ter também na relação de divinos femininos, almas gêmeas que apareçam para completar o processo de cura, pode. Mas pode ser também que não. A maioria das vezes, né, pode ser processo de meditação e outros processos terapêuticos que a gente acesse a fonte e que veja, né, eu vejo muito isso em mim, que outras relações, na verdade, são ainda processos do ego, né, que assim não preenchem, não vale a pena, né? Então isso é de cada uma e tá tudo certo. Alguns vão ter necessidade de passar por um outro relacionamento, outros não vão ter necessidade de passar por um outro relacionamento, mas o divino feminino, toda vez que ele se consolida mais, entendendo a real dimensão, a jornada, o que está fazendo aqui, ele também vai conseguindo entender que aqui, nesse aqui agora, ele tem uma dimensão a ser cuidada. E muitas vezes é justamente no lado que o divino masculino tem de sobra, que é na dimensão física ou prática, corpo, né? Aterrissar, estar aqui, tomar decisões. E isso exige um aspecto de aterramento, um aspecto prático, que é justamente onde o divino feminino vai conseguindo fazer sua ancoragem, né? Guiada pelo mundo espiritual também. E nisso, quando o divino masculino vai fazendo o contrário, ela vai puxando para cá e o divino masculino vai puxando para lá e vai trabalhando mais a dimensão emocional e espiritual. E nisso ambos vão se integrando mais e as almas vão se atraindo mais, vão tendo menos repulsa e mais sim a atração magnética, mas uma atração que é muito mais consciente. Então é essa a consciência da jornada. Quando a gente fala do despertar e da consciência da jornada,
o principal não é nem que os dois estivessem juntos, mas esse reconhecimento de que são uma alma única, né? E que o outro não é necessário, não é necessidade, não é, sabe? Porque o outro já é, o outro já está, mas que é muito bom estar com o outro para cumprir uma missão e que o outro somos nós, que juntos vamos fazer muito mais e por uma coletividade, né? E que essa força junta não é uma força que repulsa mais, é uma força que unifica, é uma força de luz que ilumina e guia quem chega. Se você tiver contato em algum momento com um casal de chama gêmea, quem não é chama gêmea, vai perceber a luz, vai perceber que é diferente, vai perceber que inspira, né? E todos no fundo temos nossa chama gêmea, mulheres e homens encarnados, mas alguns não estão numa encarnação de chama gêmeas porque não foi esse o contrato feito, foram outros, belos, dignos tanto quanto. A questão é que agora, pela dimensão planetária, pela era que nós estamos, foi muito necessário encarnar muitas almas gêmeas e muitas chamas gêmeas. Por quê? Porque a gente precisa sair dessa densidade, precisa que essas pessoas se trabalhem para fazer com que essa luz chegue a tantos outros e criar um efeito, né? Um efeito de uma dimensão imensa, né? Um casal de chamas unidos, eles têm uma força luminosa, energética, benéfica de uma cidade inteira. Então isso é inconsciente, isso não é visível, mas isso é perceptível, muda a estrutura. Então é muito importante que todos se trabalhem. O caminho é a união, né? O caminho é a união, o caminho depois da união é a fusão, que muitos dizem que não é nessa vida, é em outra. Não necessariamente outra vida, mas é em outra dimensão, é na nossa dimensão real, na nossa casa real. E isso é o menos importante, né? É importante, mas não é nisso que a gente deve focar para caminhar. A gente tem que focar no nosso amor próprio. Reconhecer o quanto é gostoso estar com a gente, reconhecer o quanto nossa vida é importante, reconhecer que não há separação e que tudo que a gente está passando é muito bem-vindo, porque é isso que nos faz perceber a missão, o propósito, quem nós somos, que pontos que precisam ser iluminados para a nossa cura, curar a nossa contraparte e fazer com que essa densidade desse planeta ela se transforme numa consciência de luz, na dimensão que cada par de chamas conseguir alcançar. É isso, gratidão, gente. Eu desejo uma excelente caminhada para vocês. Quem estiver nessa caminhada, quem não estiver nessa caminhada, eu desejo também uma excelente caminhada na caminhada que vocês escolheram. Podem contar comigo. Quem quiser perguntar, conversar, tá tudo bem, aí pelos chats da vida, pelos canais, né? Mas eu também faço mentoria, né? A gente tem mentores espirituais e hoje eu sinto que eu tenho a condição de estar não só como psicóloga atendendo e como educadora, fazendo formação de pessoas e como professora de dança do ventre, despertando almas femininas, guiando esse corpo, esse canal de luz a partir de movimento, a partir da nossa ancestralidade, mas também mentoria individual, que é para ajudar algumas chamas que tenham necessidade, né, de um caminhar mais consolidado, de perceber, ter uma escuta, né, e perceber qual as possibilidades que essa minha trilha, ela seja uma trilha com mais consciência, com um despertar de que realmente faça sentido e que eu possa estar no rumo dessa trilha com menos dúvidas, né, com mais amor próprio. Podem me procurar, né, eu faço um valor muito bacana, principalmente para quem agrega com a dança do ventre. Mas você pode também escolher a mentoria individual, como você também pode escolher só a dança do ventre, são caminhos. E também tem outros terapeutas fantásticos e maravilhosos também que você pode estar escolhendo. Eu sou uma das pessoas que está nessa jornada e que faço esse tipo de trabalho de despertar, mas vocês vão encontrar muitos outros, né? E assim, eu sempre indico para que as pessoas procurem
para a sua trilha de chamas gêmeas, quem está nessa encarnação, numa jornada de chamas, pessoas que estão vivendo o processo. Por quê? Porque é mais fácil de reconhecer, inclusive, se é um vínculo real, né? Te ajudar a perceber, porque só você tem essa resposta, se o seu vínculo é de chamas mesmo ou não, porque tem todas as relações, é necessário que você solte, né? Assim, que não seja apego, nesse sentido. E na relação de chamas tem as fases, né? E tem os processos que são muito parecidos. Então, como eles fogem dos padrões, é muito bom que você tenha alguém que te guie, que também esteja numa jornada, tá bom? Então é isso. Tenha uma boa caminhada, um bom despertar. E eu tô aqui na torcida para que todos nós possamos estar ancorados, né? Possamos estar conscientes para fazer desse planeta um planeta digno, um planeta melhor. Beijo no coração de cada um.